Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre. Quantos têm provado que o Senhor é bom? Diga amém. Sabe por que você está aqui nessa noite? Feliz desse jeito? Porque Ele é bom. Não tem nada de ruim. Não tem nada desagradável em Deus. Tudo em Deus é bom. O bom que você acha que é o bom, Ele é melhor do que isso. Podemos dizer a Jesus, toda a glória, toda a honra e todo louvor nessa noite. A Jesus, toda a honra, toda a glória e todo louvor nesta noite. Aleluia! Louvado seja Deus! Ele aplaude, aplaude de novo. Agora, se você assentar, diga, o irmão está ao seu lado, diga, irmão, Ele é bom demais. Amém. Pode tomar seu assento. O Senhor está neste lugar, amém? Amém. Ele quer abençoar a sua vida. Glória a Deus. Ele quer abençoar a sua vida. Nós temos uma irmã aqui na igreja que Deus tem abençoado o casamento dela, tem restaurado a sua vida. E Deus falou algo com ela nesse dia. E ela disse ao Senhor que desejaria muito deixar essa palavra aqui. Eu acredito que ela pode abençoar o coração especificamente de algumas pessoas aqui. Eu queria chamar a irmã para vir aqui, bem rapidinho. Vou dar a ela 1 minuto, eu posso, né? Para ela falar o que o Senhor tem dito para ela. Graças a Deus. Deus responde ao marido a uma pergunta que ele fez. Talvez 1, talvez 2, eu não sei. E também tira a inquietude do coração de algumas esposas. Deus manda dizer que todas as dificuldades que vocês têm passado é somente para fortalecer o casamento de vocês. É como quando o ouro é passado pela fornalha. É para que ele se refine e fique puro. Então não desista. Marido, não desista do teu casamento. Mulher, se posicione. Busque a Deus. Deus uniu o homem e a mulher. Não para que o homem o separe. Isso não é uma palavra dele. Há uma semana atrás, em uma conversa muito dura, meu marido disse que estava providenciando a nossa separação de corpos. Eu nem sabia. E eu me posicionei. Buscando, lendo, orando, pedindo ajuda. Então, mulher, tire esse orgulho. Procure ajuda. Vá a Deus. Vá à casa do olheiro. Não se envergonhe. E se Ele fez comigo, se Ele fez no meu casamento, Ele faz no teu também. Então não desista. Marido, não vá embora. Não desista do que Deus te deu. Mulher, se posiciona na presença do Pai. E Ele pode fazer muito mais. Essa inquietude está no meu coração porque Deus me mostrou muitos casais em situação parecida com a nossa. Então, sem hipocrisia, com coragem. Casamento de Deus, mas não um casamento de mentirinho ou de fachada. Onde Deus vive, convida Ele para morar no meio de vocês. Amém. Glória a Deus. Isso aí. Toma posse aí, marido. Toma posse aí, esposa.
Quem se uniu com os homens, quem se uniu com Deus, fica firme no propósito. Amém? Agarra essa palavra. Amém? Não desista no seu casamento. Eu não sei se está de volta aqui o retorno. Amém? Vai dar uma melhorada. Obrigado. Amém? Os casais aí já estão abençoados, né? Amém? Glória a Deus por isso. 2012, vamos começar de novo. 2012, ano do governo de Deus na minha vida. 2012, ano de governo. Aonde? Ponta o dedão aí. Minha vida. Amém? E nós estamos às portas de uma grande bênção para nós. O Peniel. Estamos à porta do nosso 22º Peniel. Quantos aqui ainda não participaram de nenhum Peniel ainda? Levanta a mão. Fica a mão levantada para ele. Amém. Vocês que nunca participaram, não percam. Deus tem uma bênção para você. O Peniel, ele sempre foi um momento de graça de Deus, de uma manifestação da sua presença sobre as nossas vidas. Alguns Peniéis marcaram a minha vida. Outros foram divisores de água. E alguns frutos do Peniel ainda estou colhendo hoje. Porque realmente tem sido um momento para a igreja, um momento para você. E com a promessa que nós temos de Deus para este ano, de que é o governo dele que vem sobre nós, que ele deseja isso, e de que ele vai manifestar o sobrenatural de uma forma poderosa no nosso meio, nós podemos criar uma grande expectativa para o 22º Peniel. É verdade ou não é? Podemos ter um Peniel como aquela música que nós cantamos aqui: céu na terra. Tua glória enche o céu. Venha, tua glória vem, céu na terra. Este Peniel pode ser o Peniel do céu na terra, na sua vida. Você crê nisso? Amém. Você deseja isso? Amém. Você quer isso na sua vida? Amém. Então vamos olhar algo interessante nessa noite. E o Espírito Santo vai estar desafiando a sua vida nesses dias. Porque quando falamos de Peniel, não podemos deixar de lembrar de Jacó e também do vale de Jaboque. Vamos dar uma olhadinha bem rapidinha em Gênesis 32. O Jaboque foi o lugar aonde Jacó teve o seu Peniel. Foi ali, esse vale de Jaboque, que Jacó se rendeu completamente ao governo de Deus. Mas eu não vou ler toda essa passagem do vale de Jaboque. Quero ler só 2 versículos. O versículo 22, dizendo: E levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e os seus 11 filhos, e transpôs o vale de Jaboque. Nós vemos aqui então Jacó diante do vale de Jaboque. E como o nosso irmão André, ele nos falou aqui, o significado de Jaboque é o lugar de esvaziamento.
Então se prepare para que nesse Peniel você se esvazie de você mesmo e seja cheio dele. Amém? No versículo 30 diz: aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face e minha vida foi salva. Chamou Peniel porque vi Deus face a face e a minha vida foi salva. Então a palavra Peniel significa vi Deus face a face. Quantos de vocês que estão aqui nesta noite querem estar face a face com o Senhor? Quantos de vocês querem realmente, desejam ter um Peniel na sua vida? Amém? Eu quero ter este Peniel na minha vida. E eu sei que ele vai ser diferente de todos os outros pelos quais eu já passei. Os mais velhos que digam aí, né? Os mais velhos que digam. Que tempos maravilhosos. E você não vai poder nesse tempo esperar em homens, tá bom? Amém? Fala pro teu irmão aí, ó, nesse Peniel não espere em homem não. Sabe por quê? Sabe quem que vai vir aqui para ministrar para nós? Não vai ser o apóstolo Levi, não vai ser o apóstolo Luiz, não vai ser o Fernando Guilherme, não vai ser o Coraiol. O que vai ministrar e vai estar aqui ministrando para vocês é o apóstolo Jair do Espírito Santo, o pastor João e o pastor Marcelo. Glória a Deus! Aprove ao Senhor neste ano de governo de Deus sobre a igreja colocar essa turma para ministrar para vocês. Glória a Deus! Eu creio, pastor João de Deus, tenho dúvida disso. Apóstolo Jair, não é verdade? Então, se eles são homens de Deus, Deus pode usar a vida deles. Então, esse Peniel não adianta ficar alegrinho. O Fernando Guilherme vai estar aí. Não é assim, nós somos assim. Não, fala a verdade. Não é verdade? Se alguns que já ministraram aqui, nós não gostamos de alguns, que a gente teve uma reserva, a gente fala, olha, fulano ele vai descer, fica. Que de novo? Entendeu? Mas nós não podemos esperar em homens. Vamos esperar em Deus. Coloque a vida do apóstolo Jair, do pastor João e a minha vida no altar, para que o Senhor venha revelando o coração dele para ele. Amém? Através das nossas vidas, em nome de Jesus. Com certeza, aumentou a responsabilidade. Será para consagrar, tem que consagrar mais ainda. Em cima do pastor João. Bom, quantos conhecem aqui um pouco da história de Jacó? Se você não conhece a história de Jacó, então eu quero dar uma orientação para você estar lendo Gênesis, do capítulo 25 até o capítulo 34. Eu acredito que aí vai dar um bom norte para você sobre o que vai ser ministrado nesses dias, nesse domingo, na quinta-feira, domingo que vem, na ceia. Vai dar um direcionamento para você, você vai estar entendendo um pouco melhor sobre a vida de Jacó. Amém? Mas hoje eu quero ressaltar algo na vida de Jacó que nós muitas vezes não damos a devida importância a isso, porque os que são mais velhos aqui sabem que nós temos dado muito ênfase sobre o caráter de Jacó, de que ele era enganador, de que ele era usurpador, que ele era o trapaceiro, né? Aquele que passava por cima de todo mundo. É verdade que realmente na vida de Jacó existia todas estas coisas. Mas hoje eu quero falar de algo que havia na vida de Jacó e que precisa existir na nossa vida também. Porque Jacó não tinha só os seus defeitos, mas ele também tinha qualidades. Amém? Jacó tinha qualidades. E eu quero falar sobre isso.
para que essa verdade nos ajude nesses dias de consagração. Dia 2 agora nós vamos iniciar os 12 dias de consagração. E esses 12 dias de consagração precisam ser encarados por mim e por você com muita seriedade. Por isso a palavra de hoje, ela vai trazer um incentivo para você estar buscando a Deus nesse período. Eu queria que você abrisse comigo em Gênesis, ou voltasse um pouco, capítulo 25, a partir do versículo 20. Eu quero considerar algo aqui e depois nós vamos estar entrando na questão em que nós queremos chegar. Gênesis 25, verso 20. É Isaac de 40 anos quando tomou por esposa Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã Aram, e irmã de Labão, o arameu. Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril, e o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concedeu. Os filhos lutavam no ventre dela, e então disse: se é assim, porque vivo eu? E consultou o Senhor. Respondeu-lhe o Senhor: 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão, um povo será mais forte que o outro, e o mais velho seguirá o mais moço. Cumpridos os dias para que se desse a luz, eis que se achavam gêmeos no seu ventre. Nós vemos aqui algo que aconteceu na vida de Isaac e de Rebeca. Aconteceu na vida deste casal um sobrenatural. Qual foi este sobrenatural? A mulher de Isaac e Rebeca era estéril. E a palavra diz que ele orou, e não foi só uma vez que ele orou, porque a palavra diz que o Senhor ouviu as suas orações e atendeu a Isaac. E a sua esposa ficou grávida. E o sobrenatural foi tão tremendo, o sobrenatural foi tão maravilhoso, que uma mulher estéril ficou grávida não de uma pessoa, de um filho, mas ficou grávida de 2 filhos. Eu quero que os irmãos entendam que esses gêmeos, que é Jacó, Esaú e Jacó, eles nasceram de um mover sobrenatural de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque se a pessoa que está do seu lado, ela tem Jesus, ela também nasceu de um sobrenatural de Deus. Eu e você somos o resultado do sobrenatural de Deus, porque havia na terra esterilidade espiritual, mas Deus nos gerou em Jesus Cristo. Amém? Amém. Você foi gerado em Jesus. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou a Leila de tal maneira que deu o seu único filho. Porque Deus amou o Edson de tal maneira para que eu e você tivéssemos vida nele. Abre comigo em 1 João. 1 João não. Evangelho de João, capítulo 1. Será que o Senhor para o tempo por nós hoje? Nem segura o tempo, Senhor. Em nome de Jesus. Capítulo 1, versículo 11. Veio para o que era seu, e os seus não receberam, mas todos os quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Todos aqueles que creram em Jesus, foi dado a eles o poder de ser feitos filhos de Deus. Amém? Então você pode declarar pela fé que você é um filho de Deus, que você é uma filha de Deus.
Amém? E você nasceu de uma forma sobrenatural. Porque a palavra não está dizendo aqui de um nascimento que veio da vontade do homem, da carne, nem do sangue, mas de Deus. Você é nascido do Espírito de Deus. Então você é nascido do sobrenatural. Amém? Nós temos falado isso aqui. Você é uma pessoa sobrenatural. Você crê nisso? Quando você olha para a sua vida, o que você tem vivido, você consegue crer que você é uma pessoa sobrenatural? Que você tem o DNA espiritual de Jesus? Esaú, vamos voltar. É Esaú e Jacó. Esaú e Jacó nasceram de uma manifestação sobrenatural de Deus. Já falei isso. Mas cada um deles tinha uma postura diferente diante do que realmente era importante para Deus e para a vida deles. Nós podemos ser filhos do Senhor. Assim como eu sou, você também é. Mas nós temos muitas vezes posturas diferentes diante daquilo que Deus tem para nós. E hoje, o Espírito Santo quer que, se possível, todos nós pudéssemos ter a mesma postura diante de Deus. Amém? Você quer ter essa postura? Vamos voltar aqui no Gênesis 25. Capítulo 25, versículo 27. Cresceram os meninos, Esaú saiu perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Isaque amava Esaú porque se saboreava da sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Tinha Jacó feito um cozinhado quando esmurecido veio do campo Esaú. Ele disse: peço-te que me deixe comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmurecido. Daí chamar-se Edom, vermelho. E disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele respondeu, Esaú respondeu: estou a ponto de morrer, de que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó: jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. E deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozinhado de lentilhas. E ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Nós vemos aqui posturas diferentes diante de uma bênção. Esaú era o primeiro, nasceu primeiro. Quando a mãe deles deu a luz, Esaú saiu primeiro, então ele foi considerado primogênito. Nós vemos aqui a postura diferente de um para com o outro. Esaú despreza a bênção do Senhor. E a palavra aqui, quando diz que Esaú, no versículo 34, diz: ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Dá uma impressão de que Esaú não fez algo tão terrível assim, mas que ele não cometeu nada de tão ruim. Ele só vendeu a bênção da primogenitura dele, ele só desprezou essa bênção. E a palavra diz que ele foi lá, comeu, encheu o seu estômago, saciou o seu desejo naquele momento,
pergunta para nós nesta noite: será que nós não estamos fazendo o mesmo? A bênção da primogenitura era algo extraordinário para a vida de um homem. Por outro lado, nós vemos Jacó desejando, querendo cada bênção para ele. A bênção da primogenitura tinha diversos privilégios. Ela era ministrada ao primeiro menino que nascia na família. Primeira coisa, esse menino, ele era consagrado ao Senhor. Isso é muito importante. Isso é muito valioso. Ser uma pessoa consagrada ao Senhor. Você é uma pessoa consagrada ao Senhor? Ele também recebia a porção dobrada da herança que lhe cabia. Enquanto os irmãos dele, o segundo, terceiro, quarto, quinto, recebiam a porção que lhe era devida, o filho mais velho, aquele que tinha a bênção da primogenitura, ele recebia em dobro a sua herança. Ele era o sucessor do seu pai. Depois do falecimento do seu pai, ele então assumiria a liderança diante de seus irmãos. Os seus irmãos o serviriam. Ele tomava a liderança de sobre toda a sua família. Era líder em todos os aspectos. Essa bênção trazia honra a essa pessoa. A bênção da primogenitura traz honra sobre a sua vida. Amém? Você é filho primogênito? Você é filho primogênito? Quantos nasceram primeiro na família? Quantos ficaram tristes de ser o segundo, terceiro, quarto, quinto? Não levantou a mão lá. Ser irmão do meio não é fácil. Mas eu sou primogênito da minha família. Mas eu quero dar uma notícia para você. Em Cristo Jesus, todos nós somos primogênitos. Todos nós somos abençoados. Porque a honra que esse primogênito recebia era uma honra dada por Deus. E a honra que você tem é uma honra dada por Deus. Deus desejou te honrar. Deus desejou te abençoar. Amém? Abra comigo em Hebreus 12. Segura aí o Gênesis, que provavelmente nós vamos voltar em Gênesis aí. O tempo está correndo. Acharam Hebreus? Capítulo 12, versículo 23. E a igreja dos primogênitos arrolada nos céus. A igreja dos primogênitos arrolada nos céus. Lembra que eu perguntei se vocês se consideram primogênito? A resposta é: você é o primogênito de Deus. Quem é a igreja? A igreja de quem? Dos primogênitos. Você é primogênito, meu amado. Você é herdeiro de Deus. Você é co-herdeiro em Cristo. E sabe por que nós somos considerados primogênitos para Deus? Primeiro, porque somos consagrados para Ele. No momento que você entregou sua vida para Jesus,
Você foi consagrado para o Senhor. Você é dele. Você é dele. Outra razão, porque somos, não consigo falar essa palavra, privilegiados. Eu falo privilegiados, mas é privilegiados. Se eu falar privilegiados, me perdoe. O meu sotaque paulista misturou com o Guarabara e tem umas palavras que ele fala comigo. Exagerei aqui. Porque somos privilegiados mais do que todos os homens. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós somos privilegiados mais do que todos os homens. Quando um rapaz nascia primogênito e recebia a bênção do pai, ele era mais privilegiado do que todos os seus irmãos. Ele era mais privilegiado do que todos da sua casa. E nós somos as pessoas mais privilegiadas da face da terra, porque somos primogênitos. Falei para o teu irmão do teu lado aí. Fala para o irmão do seu lado. Diga: você é o homem, se ela for mulher, mais privilegiado da face da terra. Se você crê nisso, dá um aplauso ao Senhor. Mas voltando lá para a nossa história de Esaú com Jacó, nos versículos que nós lemos, pode voltar lá, no capítulo 25, nós vemos nele, em alguns capítulos ali, que Esaú desprezou essa bênção. Sabe isso que o Espírito Santo está tentando mostrar, revelar ao nosso coração nessa noite? Foi só isso que Esaú desprezou. Será que é só isso? Ele desprezou tudo. Foi tudo que ele desprezou. E ele fez isso por uma coisa tão pequena. E eu fico pensando se às vezes nós não temos feito essas coisas na nossa caminhada, trocando a bênção de Deus, aquilo que Ele tem para nós, às vezes por causa de um prato de lentilha, algo que vai saciar a nossa, aquilo que nós estamos precisando de momento. Mas a bênção de Deus para nós é a bênção que perdura, é a bênção que permanece. E Esaú, ele fez isso. Esse prato de lentilha representa as coisas deste mundo, das coisas naturais, aquilo que cerca as nossas vidas e muitas vezes tiram a nossa visão das coisas de Deus. Fala dos cuidados deste mundo. Segura aí. Segura aí. Gênesis 25 e vamos lá para Mateus. Mateus 6. Mateus 6. Evangelho de Mateus, capítulo 6. Versículo 25 diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa comida, quando o que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Não andeis ansiosos pelas coisas deste mundo. Nós, como filhos de Deus, primogênitos do Senhor, muitas vezes estamos muito ansiosos por essas coisas. Nós buscamos estas coisas, nós queremos estas coisas, nós botamos os nossos olhos nestas coisas, mas Jesus nos ensina, nos mostra. Se você quiser ler, continuar lendo, você vai ver. Ele não quer e não deseja que eu e você
fixamos os nossos olhos nessas coisas do mundo, nessas coisas que acabam. Porque ele diz: isso eu dou para você. Olha a grande besteira que Esaú fez. Esaú vendeu a bênção da primogenitura, porque ele estava com fome. Era o que interessava para ele na hora. Essa é a postura, uma das posturas que eu gostaria de falar com os irmãos. É a postura daquele que não dá valor às bênçãos de Deus, às promessas de Deus na sua vida. Irmãos, eu não quero ser o Esaú. Amém? Amém. Eu espero que você não queira ser o Esaú. Esaú perdeu esta bênção para sempre. Irmãos, tem coisas na nossa vida de cristão que nós perdemos e nunca mais nós conseguimos pegar. Tem muitas coisas que nós perdemos na nossa vida com Deus que nós não vamos reaver. E eu quero chamar a tua atenção que o Peniel é uma dessas coisas. Porque Peniel é um momento da igreja, é um tempo específico, que se você não se empenhar, não desejar, não querer, você vai perder. E não adianta você chorar, não adianta você ficar desesperado, não adianta você rolar no chão, porque já perdeu. Aconteceu isso com Esaú. Abre comigo em Hebreus 12. Segura lá no Gênesis. Não perca Gênesis. Amém? Hebreus 12, capítulo 12, versículo 16. Nem haja algum, a palavra de Deus aqui em Hebreus é bem forte quando fala de Esaú. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento. Agora, embora com lágrimas o tivesse buscando. A palavra diz que Esaú implorou pela bênção. Leia esses capítulos que eu falei para você, e você vai ver que ele chega para o pai dele e diz: pai, não tem nenhuma bênção para mim? Porque Jacó havia recebido a bênção, a oração do pai. Pai, o Senhor não tem nenhuma bênção para mim? Nenhuma sequer. Eu acho que ele pensou assim: será que não tem uma pequenininha? Uma palavra só. Nem que o Senhor falasse para mim: prospere, prosperarás. Mas qual foi a resposta de Isaac, seu pai? Não, filho, não tenho mais nenhuma bênção para você, porque eu já abençoei o teu irmão. Ele veio aqui e roubou a sua bênção. Isso é uma outra história, que aí vocês vão saber. Ele roubou e aquele que eu abençoei está abençoado. Não tem mais nenhuma bênção para você. E por que isso aconteceu com Esaú? Porque ele não deu a importância, porque ele não teve uma postura de querer aquela bênção. Por outro lado, Jacó estava de olho nesta bênção. Jacó estava de olho no que era superior, no que era melhor. Jacó estava de olho no que era excelente. É isso que eu quero deixar no coração dos irmãos.
porque Jacó realmente era o usurpador, o enganador, mas ele tinha uma qualidade de amar a bênção de Deus, de querer a bênção de Deus. E é isso que precisa estar na nossa vida, porque Jacó pagaria qualquer preço para ter esta bênção. Quando ele disse para o irmão dele: vende-me a bênção da primogenitura, ele estava dizendo: eu quero, eu desejo, é importante para mim. A bênção de Deus é importante mesmo para você? A bênção de Deus é mesmo importante para você? Glória a Deus. Você sabe o que Deus tem preparado para você no Peniel? Não. Mas eu creio que é muito bom. Você quer esta bênção sobre a sua vida? Jacó quis, desejou. Irmãos, eu comentei aqui com os irmãos da primeira celebração que tem uma frase famosa no Velho Testamento, em que quando o Senhor se apresenta a alguns homens na Bíblia, o que ele diz? Eu sou Deus de Abraão, de Isaque e de Esaú. É assim que está lá na Bíblia? Eu sou Deus de Abraão, de Isaque e de Esaú. Não, está escrito lá: eu sou Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Se Jacó está entre os três, vamos pensar assim, é porque ele é um homem especial. Você também é um homem e uma mulher especial. E nós podemos, por que não, dizer: eu sou Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó e de João, e de Rosângela, e de Alessandro, e de Adriano. É ou não é, irmãos? É. Amém. É isso. Então Jacó era um homem determinado. Apesar de lá na frente ele fazer muita coisa errada, mas ele estava atrás de algo que era eterno, algo que valia a pena. Essa é a segunda postura, e é essa que Deus quer que nós tenhamos nesses 12 dias. Que nós venhamos realmente a colocar as nossas vidas diante do Senhor nesses 12 dias. Que você não seja aquela pessoa que se limita àquilo que você é chamado. Ah, minha coordenação é 2 dias, é tal dia, então nesse dia eu oro, nesse dia eu jejuo. Irmãos, nós precisamos despertar nisso. Precisamos buscar, desejar esta bênção, porque você pode perdê-la. E aí, estamos terminando já. E aí, quantos conhecem aqui a última noite? Por muitos anos foi falado isso. Ultimamente nem tanto, mas nos primeiros, até perto aí do 18, 19 aí, Peniel, a gente ouvia isso também. Existe uma noite no Peniel que eu não quero fazer parte deste grupo. Diga comigo, eu não quero fazer parte desse grupo. Não quero fazer parte desse grupo. De jeito nenhum. De jeito nenhum. E eu vou me empenhar para não fazer parte deste grupo. Para não fazer parte desse grupo. Sabe como é que chama esse grupo? Os Desesperados. É conhecida como a noite dos desesperados. Chegou no sábado, não aconteceu nada. Chegou no domingo, nada. Chegou na segunda-feira, nada. Chega na terça-feira, no último culto de terça-feira. Aí o camarada fica: meu Deus, não tem nenhuma bênção para mim, Senhor. Nenhuma sequer. O plano está tão abençoado, está tão cheio. Aquele irmão e eu, Senhor. Aí bate um desespero. Bate uma loucura. Esse desespero, essa loucura tem que ser agora. Tem que ser agora. Desespero pela presença de Deus, pelo desejo.
daquilo que Ele tem para mim, daquilo que Ele tem para você. Deus tem uma bênção especial para você nesse Peniel. Glória a Deus. Uma bênção especial para você. E eu não posso deixar de falar isso, porque eu tenho que falar. Deus tem uma bênção para o Alessandro, né, Alessandro? Tem uma bênção para o Alessandro que vai suprir todas as necessidades dele. Mas ele tem uma bênção para este irmão aqui, João, o irmão João, que vai suprir todas as necessidades dele. Ele vai ter uma bênção para você, Pedro, que vai suprir todas as suas necessidades. A bênção que ele tem para ele, e para ele são diferentes. Porque cada um de nós tem uma necessidade de suprimento de Deus. E Ele vai suprir a sua vida. Se você abrir espaço para Ele, se você fizer o que nós vimos aqui o irmão André explicando, se você se lançar, você vai ser abençoado. Mas a pergunta final, porque não dá tempo mais, eu vou fazer uma pergunta final. Qual será a sua postura nesses dias de preparação? Isso não é comigo, isso é com você. O que você vai fazer? Tem 12 dias aí. O que é 12 dias para 366 dias que nós teremos nesse ano? Se prepara, meu irmão. Se prepara. Se prepara, porque o nosso Deus é um Deus de poder. E mais do que isso, é o Deus que te ama. E Ele quer derramar sobre você esta bênção. Amém? Ou você quer ser que nem aqueles sacerdotes do tempo de Jesus lá? Quando Jesus estava passando na rua, é assim, mais ou menos assim que acontece. Quando Jesus estava passando na rua, né, seguido pela multidão, curando enfermos, quando Jesus estava no monte ensinando o povo a palavra de Deus, as boas novas, os sacerdotes estavam lá, dentro do templo, fazendo o trabalho deles. Perderam a passagem de Jesus. Você já pensou, para terminar, quando algum daqueles sacerdotes se converteram? E eles pensar o seguinte: Ele esteve no nosso meio, Ele esteve aqui, e nós não percebemos. Senhor, manda Ele de volta, que nós queremos tocar, ouvir a sua voz audível. Senhor, eu quero ser tocado por Ele. Não dá mais. Ele já esteve aqui, já morreu, já ressuscitou, já ficou mais um tempo depois de ressuscitado. Você perdeu. Que essa não seja a nossa história, em nome de Jesus. Amém? Se prepara, meu irmão. Se prepara. Porque é desse mesmo. Glória a Deus. Vai depender de você. Se joga, se libera, se lança, sem reservas e sem medo. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Amém, amados? Amém. Estão animados então? Glória a Deus. Animados? Amém. Os primogênitos? O povo mais privilegiado da face da terra? Amém. Glória a Deus. Colocar de pé. Glória a Deus.